Muito bem, a gente chegou agora no momento que nós vamos falar sobre a importância do brincar, né? Então, estamos aqui falando, né, sobre o foco do brincar na obra do Winnicott, o Brincar e a Realidade. Falamos sobre a questão da zona intermediária, falamos sobre esse aspecto da ilusão da zona intermediária como algo muito importante e criativo, né, porque não é nem não estando nem dentro nem fora, está nesse entre, cria-se uma ilusão, e a ilusão como criação, como capacidade criativa e inventiva da própria humanidade, e responsável por uma série de questões importantes, como a própria manifestação simbólica. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, né? Eu sou professor do colegiado de psicologia da Univas. Estamos aqui no que eu costumo chamar da nossa sala de aula, às margens aqui do Velho Chico, né? Do Rio São Francisco. Agora vamos falar da importância do brincar, mais especificamente, né? E agora que palavras do próprio Winnicott. É com base no brincar que se constrói a totalidade da existência experiencial do homem. Não somos mais introvertidos ou extrovertidos. Experimentamos a vida na área dos fenômenos transacionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e numa área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo externo aos indivíduos. Bom, e aí, né, alguns destaques, né, sobre essa importância do brincar, né? O Winnicott ele vai dizer, né? Brincar por si mesmo é terapêutico, né? Então, se a gente pensa em termos terapêuticos, né, a brincadeira em si, ela já é terapêutica, independentemente dela se dar num contexto de psicoterapia, de terapia, né, o brincar por si faz bem, né, o brincar por si é algo saudável, né, é algo que faz bem, né, é algo curativo, né, então o brincar por si, ele já é terapêutico, né. Um outro ponto assim, a ser destacado, né, que o brincar ele é da ordem do encontro. Mesmo nas brincadeiras individualizadas, o brincar remete sempre a um jogo relacional, né, a um tipo de relação, mesmo nos jogos mais individualizados, né. E então a gente pode dizer que a ideia de cura, né, a ideia de transformação, de mudança, de elaboração, de ressignificação, né, essa ideia está muito consolidada, pelo entendimento de que a cura se dá pelo encontro, né? É no encontro que a gente ressignifica, no encontro com o outro, com a gente mesmo, que a gente ressignifica, que a gente muda, né, que a gente olha para as coisas de um modo diferente, que a gente aprende, né? Então, se a brincadeira é eminentemente relacional, a gente pode dizer que há um processo de cura no sentido de transformação, de ressignificação, né, dos processos que vivemos. Então, há um processo de cura pelo e no encontro, né. O encontro é o entre, né? O encontro é o entre, né? Ou seja, ele é relacional, né? O que é o encontro? O encontro, quando a gente fala eu me encontrei com alguém, eu vou me encontrar, estou me encontrando com alguém, né? Ou simplesmente me encontrando. Esse encontrar não está localizado dentro de mim, nem está no outro. O encontro é da ordem do entre, da relação, né? Então o encontro é o entre. Isso remete à zona intermediária, né? O encontro é da ordem da zona intermediária, né? O encontro é um jogo, né? Lembram daquilo que nós falamos, né? Da característica do atravessamento lúdico da zona intermediária, desse jogo do vai e vem, não está em mim, não está no outro, né? E ao mesmo tempo inclui o indivíduo, o dentro
o outro, o fora, então essa dinâmica, esse jogo, né? Então o encontro é o entre, né? O encontro é um jogo, né? E sempre em um nível dialógico e lúdico, tá? Então brincar é da ordem relacional, né? E o brincar, né? O brincar é da ordem relacional e o encontro é um jogo, né? Todo encontro é um jogo, todo verdadeiro encontro é um jogo, né? Então isso é muito importante, porque eu tenho insistido, né? Da gente não estar restrito a ser um entendimento, ao entendimento de brincadeira, né? Como algo restrito ao universo da criança, né? Claro que a brincadeira no universo da criança é a brincadeira por excelência, naquele sentido clássico, mas a brincadeira, o brincar, o jogo, o jogar, o lúdico, a ludicidade está presente na vida da gente, né? Bom, a relação dinâmica, né? O interjogo entre o subjetivo e o objetivamente percebido, típico da experiência lúdica, né, sustenta as atualizações, né? Ou seja, os potenciais oníricos dos sonhos, os potenciais internos, as elaborações, né, dessas experiências internas, a própria criatividade, né? Então há uma riqueza, né? Há uma riqueza muito grande quando a gente fala do encontro, quando a gente fala do jogo enquanto encontro. Por quê? Porque nesse jogo, né, nessa concepção de vida como um jogo, ou seja, de vida como encontro, de vida como uma permanente atualização, né, da gente com o outro, né, mas também ao mesmo tempo com possibilidade criativa, inventiva, transformativa, ressignificativa, curativa. E aí, ainda, né, sobre a importância do brincar, a gente não pode perder de vista, né, que o brincar, ele não é uma experiência simplesmente individualizada. Quer dizer, por mais que seja uma experiência que eu sinta, ela não é uma experiência restrita ao indivíduo, que encapsula cada vez mais o indivíduo, né? O brincar, ele implica também experiências culturais, ele implica uma reapropriação da história, né? Então, o brincar como um encontro, né? Como esse jogo, né? Do estar com o outro, né? Dessa dinâmica de estar com o outro, né? Desse jogo que tem a ver também com toda uma ressignificação simbólica, esse jogo que tem a ver com essa potencialidade criativa, imaginativa, né? Então o jogo, o brincar, implica experiências culturais, a gente se reapropria, né? A gente se reapropria de tradições, de histórias, há repasses intergeracionais, né? Então não é o brincar, por mais que seja singular o sujeito, ele não é uma experiência encapsulada, ao contrário, né? É muito mais uma abertura, né, para uma afirmação, uma potencialização cultural, histórica, né, do que algo individualizante. O brincar possibilita, né, a socialização, né, mesmo naquelas brincadeiras que podem não ajudar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas no espectro do jogo sempre desenvolve. Então, por exemplo, mesmo nos jogos online, na hipertrofia dos jogos eletrônicos, dos games, onde alguns estudos têm mostrado, né, que crianças e adolescentes, até mesmo adultos, muito expostos a esse tipo de jogo, vão apresentar certas dificuldades nas habilidades socioemocionais, mas em situações face a face. Mas as habilidades socioemocionais no campo do jogo, do game, vão estar bem desenvolvidas. Então, o jogo ele sempre remete a uma potencialização das habilidades e das competências de socialização, tá?
Claro que tem essas ressalvas, porque a socialização em que campo, né? Socialização em que dimensão, em que situação, tá? Claro que aí há discussões interessantes sobre isso, mas o jogo, por ele trazer essa característica desse entre, do vai e vem, ele é sempre produtor de socialização. Inclusive, eu estou para escrever um texto, oportunamente posso deixar aqui, onde eu faço uma discussão sobre a ecologia do brincar, ou seja, a necessidade da diversidade do brincar, né? do jogar, do brincar, né? Então, o problema que a gente encontra muitas vezes é na hipertrofia de determinados tipos de jogos ou brincadeiras, de padrões de jogos e brincadeiras, né? E a gente perde então um pouco dessa diversidade. Então é uma defesa, na verdade, que eu chamo de ecologia do brincar, uma defesa de uma diversidade e de uma vivência sistêmica e orgânica dessa diversidade. O brincar, voltando, né? O brincar envolve o corpo, né? Sempre envolve o corpo, por mais mental que seja brincadeira, né? Um jogo de xadrez, né? Sempre envolve o corpo, né? Então são emoções, são tensões, né? São disposições, né? Como diria inclusive o próprio Maturana. O brincar gera satisfação, gera realização. A gente viu isso nos vídeos lá sobre o Zimmer, e o brincar, sobretudo aí no entendimento do Winnicott, né, o brincar é a liberdade de criação. Brincar é a experiência por excelência da criação humana, e a criação não no sentido de um artista profissional, você vai ficar mais criativo e agora vai pintar um quadro melhor, vai escrever uma poesia melhor, vai compor uma música melhor, não nesse sentido, mas no sentido de criatividade enquanto criação de si, né? Como remetendo aí ao entendimento de Foucault, né? A invenção de si,